Fala galera, bem-vindos a mais um Landcast, hoje com uma dupla da pesada aqui. Vou conversar muito sobre cyber, sobre privacidade de dados. A gente sabe que esses dois temas são bem complexos, né? Exige muito aí de uma galera bem inteligente, né? Assim, muita concentração, muita paciência, né, com todo mundo. E hoje eu tô aqui com o Gil, né, Gil? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Valeu, eu tô com a Mari aqui também, tudo bem, Mari? Tudo jóia, e você? Obrigada bem. pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito legal. Galera, a gente vai falar muito sobre tecnologia, sobre cibersegurança, sobre privacidade, tá? Acho que hoje eles vão dar uma aula pra gente aqui um pouquinho, né? E tirar algumas dúvidas, né? Da maioria da gente, que a gente tem muita dúvida sobre como isso realmente funciona. Precisa disso? Eu preciso realmente mandar aquele dado, né, Gil? Aquele dado que o pessoal tá me cobrando ali, o pessoal de auditoria, né? Privacidade, enfim. E antes da gente começar, Mari, fala um pouquinho de você. Quem que é a Mariana? De onde ela veio? O que que ela gosta de fazer? Né? Como que é teu dia a dia, teu final de semana? Quem que é você? Bom, a Mariana, vamos lá. A Mariana é mãe do Benício. De final de semana, a Mariana gosta de uma cervejinha. A Mariana gosta, às vezes, de pintar aquarela. Não sei pintar, mas é hobby, né? Hobby a gente faz sem saber mesmo, só pra desestressar. Sou formada em serviço social e em direito, então eu fujo um pouco ali da caixinha de TI. De TI. Sou de São Carlos, moro em Ribeirão Preto há bastante tempo, mas sou natural de São Carlos, né? Sou do interior, pelo meu sotaque, claramente dá pra perceber. Atualmente estou fazendo doutorado em Direito na área de neurodados, né? Que é a proteção da mente humana, então trabalha bastante com a parte de privacidade mental. Acho que para falar da Mariana, resumindo, é isso, assim, é um pouquinho de cada coisa pincelado. Qual a idade do bebê? 8 anos. 8, bebê. Tá grande, né? Mas é um bebê, né? Pra gente é sempre um bebê. Né? Inacreditável. Sempre um bebê. Cara, esqueci um detalhe importante. Qual, Gil? Vocalista. Vocalista? Fui vocalista de uma banda de rock por 10 anos. O rostinho desse não tem como. Não tem cara, né, cara? Eu sei. Sério? Rock pauleira. Pauleira, Iron Maiden, Metallica. Caramba, Felipão, rock pauleira, Felipão. É mole? Legal. Gil, fala um pouquinho de você, cara, assim, de onde você veio, quem que é o Gil, assim, como que é teu dia a dia? Eu vi que você tem umas tatu muito loucas aí, cara. Cara, essas tatus aqui foram depois de velho, tem história, né? Depois de velho eu resolvi querer ser garotão de novo, né? Fazer tatu, comprar uma moto, enfim, eu tenho hoje 49 anos, né? Sou casado, vou fazer 25 anos de casado. Nasci e cresci aqui em São Paulo. Mudei para Franca no final de 2017. Tenho um filho, tenho 2 vira-latas, a Faísca e o Fumaça. Gosto muito de jogar pôquer, estudo isso com a intenção de um dia virar profissional, né? Virar um jogador profissional. Gosto muito de tecnologia, gosto muito de segurança, gosto muito de jogar videogame, jogos de tabuleiro, gosto de ler, sou um cara que gosto muito de churrasco, gosto de tomar uma cerveja também, gosto de tomar um whisky, gosto de estar com gente, então eu sou um cara de humanas que caiu na área de exatas aí, meio que por acaso. Legal, muito bom. Ô Mário, conta um pouquinho assim, qual que é a importância, né, dessa área de privacidade de dados e etc, assim, a gente sabe, né, na essência, né, mas explica pra gente, assim, o quão importante é essa área dentro de uma empresa, assim. Eu entendo, assim, que a área de privacidade dentro de uma empresa, ela tem um enorme valor, né, porque às vezes a gente fica preocupado em implementar apenas por questão de controle, né, essa questão de controle é mais voltada, até mais relacionada à segurança da informação, mas ali, quando a gente fala de dados pessoais, a gente está falando de pessoas, então proteger os dados é basicamente proteger uma pessoa, né, proteger um titular de dados. E eu vejo hoje a privacidade, a proteção de dados com um grande valor mesmo, assim. Hoje eu vejo que ela alcançou um patamar que vai além da questão de conformidade. A gente consegue entregar valor, a gente consegue gerar confiança para o cliente, né, para a empresa, falando em privacidade e proteção de dados. Porque dados hoje, gente, igual todo mundo fala, né, é o novo petróleo, então
tem total relevância dentro de uma empresa, não tem como. Mas como que vocês trabalham em paralelo ali com a área de dados, né? Vocês definem padrões de um data lake da vida com um time de governança de dados? Vocês validam? Como que é isso, assim? Hoje a gente trabalha em total sinergia com a área de dados, né? A gente está dentro da área, na Superlógica, pelo menos, a gente está dentro da área de segurança da informação, então a gente tem total sinergia, né? Existe área de privacidade em outras empresas, em outras experiências que eu passei, que não estão necessariamente dentro da área de segurança da informação, tá? Por exemplo, dentro de GRC ou dentro do próprio jurídico, mas validar tanto a questão legal quanto a questão de controles internos, de quais parâmetros você vai configurar, faz parte do processo. Então, são áreas que precisam trabalhar juntas para a gente garantir conformidade para além do papel. Muito bom. Hoje, olhando para cyber, né? Junto com privacy ali, privacidade, né? Como que você consegue mesclar ali, encaixar? Porque é difícil, né? Você tem que olhar, sei lá, não sei se você olha para Red Team, Blue Team, como que é a tua caixinha hoje lá? Então, hoje, além do time de privacidade, que a Mari comentou, a gente tem a caixinha ali de Blue Team, temos a caixinha de Red Team, temos a caixinha de GRC também, e uma de gestão de acessos e identidades. Então, Legal. a gente tem que olhar, hoje a Superlógica é um grupo, né? Então a gente tem um banco lá dentro, né? Tem o PJ Bank, tem uma empresa de crédito, também a SCD. Então a gente oferece essa tecnologia e também somos uma fintech. Então a gente tem que entregar, como a Mari comentou, dos controles e também atender regulamentações, como o PCI, como o Bacen, Vocês a são própria PCI. LGPD, somos PCI também. Então a gente tem que olhar esses controles, essas disciplinas de segurança, e na Superlógica, como a Mari comentou, o fato do time de privacidade estar junto com a gente ali com segurança, a gente consegue, desde o princípio de um novo produto ou de um novo projeto, uma nova aquisição, a gente já tem o acompanhamento também do time de privacidade nessa análise, que não é só uma análise de segurança. E também acontece lá quando a gente tem um incidente, onde o time de privacidade também entra junto com a gente, praticamente desde o início do incidente, para ver se envolve algum dado pessoal. Envolvendo o dado pessoal, a gente já tem uma outra frente ali para a gente acompanhar junto com o nosso time de privacidade. Então, essa sinergia que a Mari comentou, ela faz muito sentido ali para a gente, porque facilita muito as nossas ações, assim, não só quando a gente está criando algo, mas também quando a gente está resolvendo algum problema, ou a gente está pensando em algo novo também. Uau, Mari, é fácil lidar com essa galera de cyber ali? Como que é? Tem muita briga ali? Fala a verdade. Fala a verdade, né? Mário, eu vou falar assim que é mais fácil estar dentro da área de cyber para trabalhar com privacidade, porque a gente consegue falar a mesma língua. Todo mundo ali sabe da importância que é proteger o dado, né? Então, a gente não tem privacidade, a gente não tem proteção de dados sem segurança. Então, a gente consegue conversar a mesma língua. Tem que ser uma coisa só, né? Sim, exatamente. Muito legal. Como que vocês lidam com esses temas o dia todo, assim? Tem algum hábito de segurança, né? De privacidade ou de cyber, né? Que vocês não abrem mão, assim? Olha, Na vida pessoal mesmo. na vida pessoal, eu sempre uso, se tiver disponível, né, no sistema, por exemplo, rede social, duplo fator de autenticação. E Multi-factor, né? Isso. E acho que por ser mãe, a gente está numa sociedade muito hiperconectada, né? Essa questão de rede social, de jogo online. Então, eu tenho muita preocupação relacionada a esse contexto. Então, Family Link lá. de ter uma vigilância ali um pouquinho maior, de não deixar falar em chat aberto, de não postar, por exemplo, foto no momento que eu tô ali em rede social. Então, tem alguns cuidadinhos ali que são essenciais. Pô, é bem interessante isso que a Mari compartilhou como mãe, porque às vezes, alguns amigos mesmo, alguns próximos, às vezes não deixam os filhos acessarem ou fazerem tal coisa. E muitas vezes esse não é o caminho. Desde quando não existe a tecnologia, principalmente quando a gente é criança ou adolescente, tudo que é aquilo que os pais vão colocar uma barreira, proibir, aí que a gente vai querer
ir para cima, aí que a gente vai querer fazer mesmo. E quando você conhece, né, quando a gente consegue também compartilhar esse conhecimento com as pessoas sobre privacidade, sobre segurança, elas podem até se sentir mais confortáveis, né, e seguras ali em deixar as crianças navegarem, aproveitarem o lado bom da tecnologia, mas se protegerem desse lado ruim que também vem junto com a tecnologia. Então achei bem interessante. Do meu ponto de vista, eu sou um cara de segurança, então tenho algumas paranoias aí que a gente acaba tendo, né, de conexão, de não abrir e-mail, não usar máquina virtual para determinadas ações que eu vou fazer, não rodar a mesma máquina, usar usuário diferente, usar rede diferente em casa. Eu tenho uma rede Wi-Fi só para eu usar para algumas coisas e outra rede para outras, uma rede para visitante. Caramba! Então você entra numas paranoias. Mas uma coisa que me chama a atenção já de um tempo, falando em redes sociais, é a galera participando assim, dessas trends de, veja que personagem que você seria, ou então você faz o upload de uma foto sua para ver como que você ficaria. Teve até recentemente a WorldCoin lá que estava pagando R$700 para a galera escanear a íris, né? Aí a NPD ela suspendeu isso aqui no Brasil. Então é uma coisa que a gente sempre ouviu, né? E faz muito sentido também na nossa área, que não existe almoço grátis. Não, e quando alguém está te oferecendo alguma coisa e não está te cobrando, provavelmente tem alguma coisa errada ali, né? O preço, assim, são os seus dados, né? Muitas vezes agora é uma biometria, né? Na questão da foto, da própria íris que eu citei aqui. Então, e essa informação, como a Mari também comentou antes, vale muito. Então a gente acha que está fazendo algo ali, algo inocente, divertido, mas aquele dado está sendo coletado e a gente normalmente não sabe que fim que vai ter aquilo. E onde muitas vezes acaba alimentando uma base ali para possíveis fraudadores usarem. Então eu recomendo que as pessoas fiquem bem atentas aí ao compartilhar esse tipo de informação. Eu saio todo final de semana para almoçar com minha esposa e meus filhos, né? E aí a gente tava falando sobre segurança, etc, né? E aí eu realmente... Mentira, cara, na hora do almoço ninguém gosta desse assunto, só a gente é maluco, cara. Mas essa eu quero ouvir, vamos lá. Não, e aí eu peguei e falei, vamos fazer um teste aqui, a gente mudou assim o meu Wi-Fi, porque eu ia usar, né, o Wi-Fi dela e tal, enfim, eu mudei o nome do meu Wi-Fi, coloquei Shopping Tatuapé Público, e aí tirei a senha, cara, a galera conecta assim, fácil. 1, 2, 3, 4, eu peguei e desliguei. Ou seja, é muito fácil você conseguir acessar o dispositivo de qualquer, né, da galera que tá ali ao seu redor, né? Você não fez a maldade, isso foi só na inocência. Mas tem uma galera... tinha passado uma matéria no Fantástico, alguma coisa do tipo. Cara, tem uma galera que faz isso na maldade mesmo, e as pessoas se conectam. Tanto que a gente sempre recomenda, principalmente quando for algo muito, muito sigiloso, você, sei lá, fazer um pagamento, né, fazer alguma compra online, cara, evita usar... Não conecta para pagar, né? Ou então usa uma VPN, né, usa um software VPN. A gente não tem intenção de ser técnico aqui, né, mas sim. É você colocar uma proteção ali naquilo que está sendo trafegado entre o seu celular e o servidor que você está acessando. Isso já dificulta muito a vida do criminoso lá, do fraudador, e ele é preguiçoso. Ele não quer ter trabalho, cara. Se ele tiver ter trabalho, aquela história, ele vai procurar um muro mais baixo. É isso. Você instalou a VPN, Mari? Você instalou a VPN para acessar o Twitter, o X, durante um tempo? Eu não acesso. Não, muita gente tem que fazer, né, cara? Legal. Explica um pouquinho para mim o que é, como que a privacidade de dados, se tem ou não tem, né, a ver com Deep Web, Dark Web, como que os dados podem cair lá, como que vocês trabalham para não... Isso tem muito a ver com a relação que o Gil falou de evitar fraudadores, né? Então, à medida que a gente vai colocando controles em cima das vulnerabilidades, a gente vai diminuindo esse tipo de risco. Se deixar uma porta aberta, é onde acontecem os vazamentos de dados, né? Quando a gente trabalha na área de tecnologia, né, a gente brinca que não é se acontecer, quando acontecer. Então, o melhor cenário para uma empresa é
tá preparado para isso, né? Então, identificar os possíveis riscos que você está ali suscetível, colocar os controles para tentar mitigar. Eu brinco que você tá preparado ali para surpresa. Então, tem que estar ali, né? sim. Hoje, o que é Deep Web e Dark Web? Qual que é a diferença entre os dois, cara? Cara, sabe o que eu não sei? Na boa, bicho. eu não sei a diferença dos dois, porque eu vou falar besteira aqui, Não, aqui é pra falar, né? Mas isso eu associo tudo ao mercado, né? Surgiu lá quando você usava não só para questão de dados, mas quando você usava muito o lado negativo, né? Porque tinha um lado positivo que era ter um certo sigilo, um anonimato em regimes que são mais ditatoriais. Perfeito. Então você tinha assim, pessoas negociando ali em algumas situações onde o anonimato era uma questão importante até para a sobrevivência. Como quase que tudo que é tecnologia, ou quase tudo na vida, acabou indo para um lado ruim de mercado negro mesmo, né? Onde se vendiam órgãos, onde se vendiam armas, onde se vendiam drogas. E aí surgiu também a questão do crime digital, né, que passou a usar esse espaço também muito para comercializar esses dados para coisa errada. Então a gente teve um vazamento grande recente de uma instituição financeira, né, questão aí de 10 dias, onde muitos dados cadastrais, né, nome, CPF, e-mail, assim, foram parar nesse mercado negro, né? Mas também o mais preocupante ali que posição de investimento, saldo de conta, tipo de investimento que você tem, isso na mão de alguém que é especializado no crime, cara, tem um valor absurdo. Então os caras pagam caro por isso, por esse tipo de informação que surge lá. E assim, como que chega, né, que a Mari estava comentando, como que chega essa informação lá normalmente? Hoje, na maioria das vezes, não são falhas técnicas que são exploradas. Na maioria das vezes, são comportamentos. A pessoa acaba sendo explorada, então o atacante acaba usando muito mais de um ataque de engenharia social. Compra a pessoa? Não, pode ser até que compra, eu já vi isso acontecer, né? Alugar o login de uma pessoa. Nossa. Mas acaba acontecendo mais de forma não consciente. A pessoa, o atacante acaba persuadindo ela ali e colocando uma autoridade, né, se passando por alguém que tem autoridade, colocando um senso de urgência numa comunicação, e muitas vezes a pessoa acaba abrindo essa porta através de um simples e-mail, né, instalando um software na máquina dela, que vai dar esse acesso remoto para o atacante, né? A gente tem muita coleta de dados hoje por malware, né? Que são softwares maliciosos, que a gente chama de infostealer. Ele fica persistido ali na máquina da pessoa, capturando principalmente assim, senhas bancárias, senhas de e-commerce, e keylogger, isso? Mais ou menos como um keylogger. 11 em cada 10 pessoas, eu costumo brincar, que usam a mesma senha em diferentes lugares. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que 11 em cada 10 pessoas fazem isso, inclusive profissionais de segurança. Então, o que o atacante faz quando tem um vazamento grande? Ele sai testando aquela senha, aquele mesmo e-mail, aquela mesma senha em vários lugares. Onde dá bom, ele separa. E aí ele pode fazer igual o traficante, para o próprio uso, ou ele pode vender aquilo na Deep Web, né, assim, na Darknet, para ele conseguir ter um retorno ali, ter uma grana em cima disso. Cara, se vocês pudessem colocar um aviso na tela ali, um wallpaper, na tela de todo mundo, assim, durante um dia, do mundo todo, assim, o que vocês escreveriam, assim, sobre segurança e privacidade? Olha, eu acho que de privacidade, eu colocaria que privacidade começa com uma decisão. Então, você escolhe o que você vai usar de dado, o que você vai compartilhar, e o que você vai acessar. Então, acho que de forma resumida, eu colocaria isso. Faz todo sentido, perfeito. Muito bom, cara. Cara, isso é desafiador, mas, sei lá, eu colocaria algo... Cara, na dúvida não clica. Na dúvida não clica. Chama-se...
o seu time de segurança, um amigo de segurança, da dúvida não clica. E algo que a Mari falou logo no início, two-factor, né, 2FA, múltiplos fatores para tudo. Porque nesse caso de vazamento de senha, se a sua senha vaza, mesmo que seja aquela mesma senha que você usa para vários lugares, vai pingar o two-factor ali, né? Vai pingar o two-factor. É uma barreira a mais. Lembra que o cara é preguiçoso? Ele não vai querer ter trabalho, ele vai pro próximo. Entendi. Então eu ia colocar, cara, a dúvida não clica e coloca duplo fator em tudo que você puder. Caraca, mas é chato, hein? É chato, cara. Meu Deus do céu. E essa é uma balança difícil, viu, Vini, da gente equilibrar. Isso, eu venho com esse desafio há muitos anos já no mercado, em diferentes empresas, a experiência do usuário, né, com a segurança, né, com a questão da privacidade. Então, aquela palavrinha que pode ser um chavão da fricção, mas essa balança é muito difícil você manter esse equilíbrio ali, porque normalmente quanto menos segurança e maior conforto para o usuário, mais fácil para o cara vir e conseguir ter um acesso indevido, né, ter alguma ação indevida. Então, quando a gente facilita muito a vida do usuário, a gente também facilita a vida do bandido. Com certeza. O dev, ele pensa muito no caminho feliz, funcionalidade, só que o bandido, ele vem nas brechas. Exato, já vai procurando a brecha. Ele vai procurando a brecha. E faz o caminho feliz. E aí ele vai fazer algo assim que ninguém nunca sequer pensou. Aí só um dos malucos de segurança que para e fala, não, e se o cara fizer isso daqui? E se fizesse isso? A importância do Red Team, né, da gente ter alguém testando isso, porque esse time, ele pensa mais ou menos como a cabeça do atacante. Caramba. Você falando sobre isso, né, eu fiz um teste uma vez enquanto executivo, né, de Answer, tá? Eu chamei uma empresa, né, vou até fazer um jabá aqui, Geminar, a empresa, os caras super bons na época, e aí eu falei, cara, eu quero mandar fazer uma ação aqui do iFood. Então a gente vai mandar um newsletter pro meu time todo, para a empresa toda, e a única pessoa que vai ficar sabendo aqui sou eu e o CEO. E aí vocês constroem a arte, a gente dá acesso para você, né? Eu chamei um cara meu de infra, e a gente manda isso pra galera. Então, ele recebia lá, você, funcionário da empresa X, tem 50%, cadastre-se aqui para ganhar um cupom de R$200 do iFood. Aí o cara clicava, ele tinha que fazer o login com o login dele, aí ele punha o login e senha da empresa. Cara, era um ransom isso. Bicho, mais de 50% da empresa, a CFO caiu no negócio desse. Caraca, cara. Cara, assim, todo mundo... É impressionante, né? E olha que a gente falava muito sobre cyber, muito sobre privacidade, sabe? É muito difícil hoje, né? Sim. Da gente, né, de falar sobre segurança, conscientizar, né? As pessoas. Vocês sentem? Como que é? Como que vocês trabalham isso no dia a dia, assim? Eu acho que é um exemplo muito bom, né, que a gente usa muito no dia a dia para fazer esse tipo de teste, né, porque a conscientização, do meu ponto de vista, né, tá relacionado com a cultura. Então, quanto maior o nível de cultura em privacidade e segurança, Perfeito. a gente vai diminuindo os riscos, né, e cultura é exemplo. Então, a gente consegue, por exemplo, verificar, quanto menores os números de cliques, né, a gente consegue verificar que as pessoas estão de fato aprendendo, estão de fato entendendo o que é segurança, estão de fato entendendo a importância da privacidade ali dentro da empresa. Caramba, legal demais. Legal demais, cara. Eu particularmente, assim, Vini, é onde eu invisto mais tempo na minha posição como head de segurança, e não só dentro da corporação onde eu estou, mas isso na vida. É ajudar as pessoas a se prevenirem, a saberem mais sobre segurança. Manter o dinheiro na mão de quem trabalha e não na mão de alguém, de um criminoso que em poucos segundos se acha no direito de ter aquilo que alguém passou uma vida para obter. Então, é uma missão, assim, não é algo assim que é só profissional. Eu me sinto na obrigação de compartilhar isso, e quando a gente leva isso na conscientização na empresa, eu tento levar dessa forma mais leve possível, colocar de uma forma que seja prática para a pessoa, que faça sentido para ela no dia a dia. Então eu uso aquele Golden Circle, sim. é o círculo de ouro do Simon Sinek, e ele fala do propósito e tal. Eu coloco aquilo na questão de segurança como a pessoa no centro,
E em volta dessa pessoa, as pessoas que são importantes para ela, normalmente são pessoas muito próximas, família, amigos, e depois, em terceiro lugar, começa a entrar a empresa e a sociedade como um todo. Porque se fizer sentido para a pessoa, o uso prático daquilo, a gente fala de 2FA, como algo que seja talvez muito longe, muito distante. Mas quando a pessoa começa a entender que se ela colocar aquilo no WhatsApp, tanto ela quanto o pai dela, o tio dela, o vô dela, o filho dela, assim, vai diminuir muito a chance delas serem vítimas de um golpe, aquilo faz sentido para ela, do que você simplesmente falar sobre tela, proteção de tela, bloqueio de tela, mesa limpa. Então você trazer a segurança mais para esse lado. E quando a gente fala que a pessoa é o elo mais fraco, tá? Durante muito tempo a gente falou isso na área de segurança, que a pessoa é o elo mais fraco dessa corrente. É porque provavelmente a gente não está dando a devida atenção ali na conscientização dela. Quem está falando, na verdade, sou eu, como head de segurança, em passar de uma forma simples aquele conhecimento. E eu estou deixando aquele assunto muito difícil e muito complexo. E tudo aquilo que é difícil e complexo para a gente não gera interesse. Por isso que eu brinquei quando você falou de segurança ali com a sua família, porque é um assunto que ainda é muito árido, é muito complexo. Sim. E a gente tenta lá na Superlógica, e a Mari, ela faz muito bem isso também em privacidade, levar isso de uma forma mais leve e mais prática para o dia a dia da pessoa. Legal. Olhando para essa frente, assim, vocês têm algum mito ou ideia errada sobre cyber ou privacidade que vocês querem desmistificar aqui no podcast? Falar isso não é verdade? Ou quer quebrar algum mito assim que todo mundo acha? Olha, acho que para quebrar mito em privacidade é que nem tudo é consentimento. Porque entrou em vigor a LGPD, todo mundo falava, é só coletar consentimento. Opt-in, né? Dá uma opt-in, não é só coletar consentimento, não é só opt-in. Pra mim era, tá? De verdade. Caramba! Não é. Por quê? Consentimento, uma vez que você tá dando consentimento, amanhã, no dia seguinte, você pode revogar o consentimento. Então, você não vai poder mais tratar o dado daquela pessoa porque ela revogou o consentimento. Uhum. O consentimento, ele tem algumas regrinhas jurídicas para ter validade. Então, se não tá claro as regras do consentimento, ele não tem validade. E pela LGPD, a gente tem um monte ali de outras hipóteses que autorizam o tratamento sem eu ter que pedir o consentimento da pessoa. Então, acho que o mito que eu queria desmistificar não é só consentimento. Boa. Caramba. Olhando para um lado técnico, né? O consentimento é um 0-1, né? 0 não tem, consentimento tá 1 lá no banco de dados, né? True ou false, né? Eu sempre fiquei pensando, cara, mas se é só a pessoa dar um ok lá e no banco de dados é true, qualquer um pode ir lá e dar um update para true e falar, todo mundo tem consentimento, né? Aí entra no que você falou, a cultura, né? De a gente treinar a empresa para repassar isso para todo mundo, etc, né? Cara, eu sou apaixonado por privacidade, assim, é uma área difícil, hein, moça, assim. Sabe, tentar conscientizando, né? Mas já fiquei feliz aqui, ó, um mito quebrado. Baita mito quebrado. Pra mim era só um opt-in tava funcionando, né? Legal demais. Hoje, olhando pro Brasil, assim, na opinião de vocês, Brasil é um país que se preocupa com cyber, assim, tá se preocupando com privacidade? E aí, uma segunda pergunta, né? Tem algum país que vocês, na visão de vocês, é referência que a gente deveria seguir? Sei lá, pra mim, eu penso em Israel, não sei. Segurança Israel. Os caras já nascem tendo que ter a segurança para sobreviver, né? Eles estão ali rodeados por gente que rodeia eles simplesmente por eles existirem. E vice-versa, né? Então Israel é uma grande potência mundial em segurança, fortíssimo. Então tem muitas, e eu não fui ainda, mas tem muitos líderes de segurança aqui do Brasil que já foram. A gente tem 1 ou 2 viagens assim, por ano, um grupo de pessoas que vão lá para Israel para visitar. É quase que um Vale do Silício da segurança ali. Então eles são fortíssimos mesmo. O pessoal da CTS estava lá há um pouco tempo atrás num evento que teve, não sei se vocês conhecem a CTS, gigante, né? Rodrigo, o pessoal, sócio, tava falando sobre as evoluções de cyber, privacy também, né? Em Israel eles são bem fortes, né? Bem fortes. E aí tem um lado fechado também que a gente não sabe, não tem muita informação, principalmente ali, muita parte usada para o mal, mas tem muita coisa boa ali também, China, né? Coreia do Norte, e o Brasil,
por mais que a gente olhe de uma forma corporativa, dizendo que a gente está muito atrás, mas quando a gente passa a ter mais acesso com colegas de fora, principalmente nos Estados Unidos e mesmo na Europa, a gente vê que, principalmente nessa questão de prevenção à fraude, de crimes digitais, a gente tem muita gente boa aqui, né? Tem muita coisa que acaba depois de anos virando referência lá para eles também. No Brasil, caramba. Como cartão de crédito, por exemplo, né? Essa proteção que a gente tem aqui, ela é uma referência hoje, né? De tanto que a gente sofreu em relação a golpe, a gente acaba... Aprendeu, né? A gente acaba virando referência. Que a Mari estava comentando, e aí eu queria, se você me permite, Vini, Claro. que eu sempre acho um mito, e aí eu queria ouvir a especialista, que muita gente quando vai falar de privacidade fala, minha vida é um livro aberto, eu não tenho nada que me preocupar, então eu não preciso me preocupar com isso. E aí, como que você encara isso, Mari, assim, quando as pessoas falam na questão da privacidade, minha vida é um livro aberto, então eu vou postar tudo na rede social mesmo, vou fazer... Eu acho que o poder que a privacidade dá é justamente o poder de escolher, de você... Vou dar um exemplo bobo aqui, mas didático. Pensa na privacidade como uma janela. Então, por exemplo, a vida privada da pessoa, igual você falou, livro aberto. A janela eu escolho o momento que eu quero abrir e o momento que eu não quero abrir. Então, é uma decisão. O que a gente fala, né, de autoinformativa, né? Então, eu vejo mais como um direito, uma conquista, né, em termos de proteção de dados, de privacidade, de você ter aquela escolha. Eu quero mostrar agora, ou eu não quero mostrar agora. Mas eu tenho pelo menos os meios ali para garantir que no momento que eu não quiser tornar público, ele tá ali privado. Boa analogia. Sim, fácil de ótimo. entender. Muito legal. Já teve algum desafio ou uma situação inusitada que vocês tiveram que enfrentar, ou em privacy, ou em privacidade, ou em cyber? Eu já tive algumas. Quando você falou do teste que você fez, né? Eu lembro uma vez, eu vou falar empresa, né? Porque já passei por lá e tá no meu currículo aí, tá no LinkedIn. Eu tava no Magalu e a gente tava com uma campanha interna de levar 60 funcionários para Disney. E era uma campanha que rodou praticamente o ano inteiro. E aí, quando acabou a campanha, o que o nosso time de segurança fez? A gente pegou tudo aquilo que tinha sido publicado externamente em redes sociais, né? E como se a gente fosse um atacante de verdade, a gente manipulou aquele template, enviamos um e-mail para os funcionários dizendo que a campanha tinha sido prorrogada e que a gente tinha conseguido mais 10 vagas para as pessoas participarem. Cara, deu um barulho, foi algo tão maluco lá, e todo mundo se cadastrando lá, e aí teve uma pessoa que foi curiosa porque ela já tinha ganho a vaga, e ela preencheu os dados dela de novo, colocou a senha, e aí isso me gerou a curiosidade, eu falei, cara, mas você já tinha ganho, porque eu queria ver como que era, que tava todo mundo falando dessas vagas novas e tal, e o cara foi lá, preencheu, colocou de novo, e a gente capturou. O percentual foi altíssimo de gente, e aí o que ficou depois, ninguém sabia da campanha também, pouquíssimas pessoas sabiam, e aí eu ouvi de algumas pessoas lá na época, principalmente da turma do marketing, né, que estava encabeçando a campanha, liderando a campanha, que eu tinha o coração peludo, que eu mexi com o emocional, com o sentimento das pessoas, que aquilo era algo muito mágico para eu fazer o que eu fiz. Eu falei, gente, eu não tenho coração peludo, mas o atacante tem. É isso aí. O que a gente fez aqui, qualquer pessoa poderia fazer de fora, porque essas informações não precisavam estar fora e estavam fora. Então, a gente tem que aprender com isso, o que a gente publica, o que a gente não publica, e aqui a gente vê que um gatilho emocional para as pessoas, a gente explora isso muito fácil. O atacante, ele teria aqui pleno acesso ao nosso ambiente, e eu não tenho o coração peludo, mas ele tem. Ô Mari, se você não trabalhasse com privacy hoje, privacidade, o que você faria? O que você estaria fazendo? Nossa. Advogado, eu vi que você não... Não. Não, né? Não. Processo judicial não é comigo. Não. Nossa, pra falar a verdade, eu sou muito apaixonada, assim, pela área de privacidade. Geralmente, quem trabalha na área vai ser uma pessoa apaixonada, assim, porque você
ou não cai de paraquedas para trabalhar com privacidade, ou se você cai de paraquedas, igual eu acabei caindo, você não fica na área de privacidade se você não gosta. Você tem que realmente gostar muito. Então, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, mas eu tenho lá a minha veinha artística, né? Chefe. Então, eu tenho a minha veia artística. Então, talvez voltaria a cantar, brincaria ali com as minhas pinturas de aquarela, jardinagem, decoração. Então, mas tudo por hobby, não por mudança de carreira. Aí você, Gil. Cara, eu sou um cara de humanas que caiu na área de exatas, então eu acho que eu estaria envolvido com alguma questão de treinamento, desenvolvimento de pessoas. Eu curto muito gente, eu gosto muito de fazer isso. Já fiz stand-up durante um tempo, eu fiz stand-up Sério, durante cara? 6 anos, Que legal, meu. stand-up corporativo. Era muito massa, mas depois eu descobri que eu não fui promovido por conta disso, em 2014, que o chefe do meu chefe falou que o cara que fazia ele rir não podia ser o cara para cuidar da segurança da empresa. Nossa, que... Aí falei, pô, tá me prejudicando. Aí eu deixei um pouco de lado esse lado artístico aí também. E hoje eu estudo muito para ser um jogador de pôquer. A minha grande paixão hoje, eu jogo desde 2002, comecei a estudar efetivamente ali desde 2014, 2015. Assim, fiz curso com um dos principais jogadores aqui do Brasil, que é o André Acari. Acompanho vários desses jogadores, estudo muito mesmo. Uso software para me ajudar ali a jogar. Então eu imagino que daqui a algum tempo eu espero virar um jogador profissional de pôquer. Hein? Cara, meu pai joga esse negócio há uns 25, 30 anos, velho. É bom, hein, meu? Que legal. Ele joga naquele que tem que pagar lá, Poker Stars. Poker Stars. Joga dólares, valendo Sim, dólar. valendo cara. dólar. Tem dinheiro pra caramba, cara. Pô, então ele já tá no nível legal. Aí, é uma grana. Vou fazer um coach com ele. Conversa com ele, velho. Joga o nome dele. Valdecir Gagliardi, né? Vou procurar. O velho vai estar jogando aí, ele tá aposentado, mas joga muito. Ele tem uma lanchonete, um restaurante. Tá parado lá, tem os clientes, tá jogando aqui, ó. Sai desse negócio, bicho. Já tem quem me inspirar, já. Cara, ele joga muito. É isso que eu quero, viu, Vini? Porque eu me encontrei muito nisso, cara. Foi mais durante a pandemia que se intensificou mesmo. Né? Eu já cheguei a jogar 800 torneios por mês. Ele fica nos torneios. E é algo assim que você... Ele foi classificado atualmente como jogo da mente, né, como esporte da mente. Então, ainda tem uma pecha muito grande em cima do pôquer ali, mas eu uso muito o pôquer, eu consigo vincular em muitos aspectos a segurança, né, de você ter que tomar decisão rápido, de você ter que conviver com risco, né, de você ter pouca informação para você tomar uma decisão, de você ter que analisar a situação, analisar os teus adversários, né, que a gente chama de vilão. Não por acaso a gente também chama a outra pessoa de atacante, né, de bandido. Então tem algo ali, tem as suas similaridades. Legal. Eu combinei com meu pai que uma vez por ano a gente vai pra Vegas pra ele jogar. A gente vai fazer esse primeiro ano. A gente combinou esse ano. Cara, a gente precisa começar a fazer alguma coisa junto. Legal. Aí a gente vai jogar. Eu falo, que você é bom pra caramba, lá eu quero ver, hein, cara. Lá ele vai ganhar mais dinheiro ainda. Principalmente, fala pra ele nas mesas de one-two. É mesmo? Que são mesas de turista. É onde eu pago a minha viagem quando eu vou pra lá. É mesmo? Que eu costumo ir pra Defcon e pra Black Hat, eu não vou desde 2019, praticamente desde a pandemia, né? Mas era onde ganha dinheiro, nas mesas de $1 e $2. One, two. Você joga ali, rapidinho. É muito turista, a galera tá ali pra tirar foto na mesa, pra curtir o momento, e não tão erradas, tão certas. Sim. Então a galera que quer fazer dinheiro, fica ali. Senta ali. E aí você passa 3, 4 horinhas ali, você junta $700, $800 fácil. Caramba, cara. Eu tenho um sócio aqui, o Guilherme, né, Matielli, ele foi vice-presidente da Magazine Luiza, inclusive, né, o Gui. Ele foi 15 vezes já pra Vegas, viciado. Eu falei, pô, todas as vezes que você foi, você atirou com uma .50 lá? Ele falou, só 10. Eu falei, pô, já é bastante tempo. Você tá bem. Você sabe que o ROI de quem joga muito, muito bem é 20%. O poker ensina muita gente a perder. É mesmo? É o esporte onde você pode fazer tudo certo, você pode fazer a melhor jogada e você perde, porque tem a questão da variância, né, que a gente pode chamar de sorte, não é bem isso, mas é a variância das cartas. Então, um cara que joga muito bem, ele vai ganhar em média 20%, ele vai perder 80%. Nossa.
Então, assim, a gente aprende. Eu tive que ler um livro especializado em mente. Você tem que aprender a lidar com a derrota, com a perda, porque você vai perder. E você pode fazer o seu melhor jogo, mas essas vezes que você ganhar, você normalmente vai compensar. Se você estudar mesmo o jogo, a médio e longo prazo você vai ser ganhador, que é o caso do seu pai, que você comentou. Mas o cara que quiser só se divertir, ele também vai se divertir, mas ele não vai ser ganhador. Provavelmente ele não vai conseguir gerar dinheiro, ele vai perder ou vai empatar. O cara, para ganhar, ele vai ganhar só 20% das vezes em média. Caramba. Diferente de uma bet. Hoje a gente recebeu, né? Fez um podcast hoje mais cedo também, uma exceção. O CTO de uma Bingão do Brasil, né, tá fazendo uma grande parceria com uma gigante, uma emissora, não posso falar o nome, mas lá ele tem um RTM de 85%. As bets precisam devolver 85% do lucro, né? Não necessariamente para todo mundo, mas para alguém, enfim. É uma baita devolução, né? Sim. É uma lei hoje no Brasil, né? Já no poker não tem isso, assim, né? Assim, Não que eu saiba. não existe. A gente tem lá o que a gente chama de rakeback, mas não chega nem perto disso, né? 5%, 3%, Caramba. que as casas acabam devolvendo ali do que você joga. Legal. Mas muito longe disso, bem longe. Show. Mas o esporte é um jogo fascinante. Você ia adorar falar com meu pai, cara. Recomendo para todo mundo. Show de bola. Agora, voltando para o mundo executivo aqui, vocês como líderes, né? Você como líder de privacidade, o Gil como líder de cibersegurança, né? Como que vocês se preparam no dia a dia, né? Vocês têm algum ritual, assim, sabe? Você falou ali, né? Na minha casa ali eu tenho 2 redes, né? Eu, meu filho, né? Two Factor, enfim. Mas você tem algum ritual para se preparar? Por exemplo, eu olho minha agenda no final do dia, né? Antes de dormir, crio os alertas lá para me preparar para o próximo dia, o que é importante para eu não esquecer, né? Entro, vejo exame, vejo Folha, vejo UOL, vejo outros sites também. E aí escuto o tourinho, né, da bolsa, para ficar ali a par de tudo. Eu tenho um ritual para eu saber conversar sobre tudo. Vocês têm alguma coisa assim? Eu sou uma pessoa, assim, no trabalho, muito, muito organizada, assim, de cronograma, então, mas eu ainda sou no modo antigo, eu uso a agenda de papel, com os quadradinhos. Tem agendinha. Para me manter atualizada, assim, a gente ainda tem muita publicação da NPD, né, por mais que tenha a LGPD, tem muita coisa ainda que está sendo lançada, então, eu sempre acompanho as publicações, e o LinkedIn é um lugar muito bom, assim, a gente entra no algoritmo de privacidade e a gente se atualiza, assim, sem precisar buscar por muitas outras fontes, né, então a gente tem muito profissional qualificado ali, que posta notícias, que posta temas super recentes, então eu uso muito o LinkedIn em relação a isso. Você segue pessoas específicas que atualizam? Não pessoas específicas, assim, profissionais que trabalham com privacidade. Aí você acompanha para estar sempre atualizada ali. Isso, exatamente. E as publicações que acabam saindo mesmo, mas... Tem algum site específico de privacidade que você acompanha? Alguma coisa do tipo? Não, assim... Não, site grupo, específico... WhatsApp, talvez? Grupo de WhatsApp tem um monte. Vários e vários que tem notícias também diárias. E eu acho isso muito legal porque... você vai conversando com as pessoas que estão ali no dia a dia, igual você, né? Por mais que seja um negócio diferente, são as mesmas dores, são as mesmas, às vezes, conquistas. Então, você vai conseguindo, às vezes, ter uma ideia de algo que alguém publicou nesses grupos, que você consegue implementar do seu jeitinho. Eu gosto muito desse lado, assim, de privacidade, porque é uma folha em branco, assim. Por mais que eu seja advogada, eu acho que é o que eu mais gosto nessa parte, assim, de poder inovar, de poder ser criativa. Algo que legal, talvez não poderia. É verdade. Muito bom. E você, Li? Cara, eu também gosto de... Como você faz seguir o LinkedIn, podcast, né? Eu escuto muitos podcasts, tanto aqui do Brasil quanto de fora. Também participo de alguns grupos de WhatsApp, alguns fóruns com outros líderes de segurança de outras empresas, né, que, como a Mari comentou, né, são as mesmas dores, acaba quase que virando uma terapia ali também. A gente chora junto ali, compartilha os problemas e gosto, assim, para manter um equilíbrio ali também, acordar um pouco mais cedo, né, não
assim, não pegar celular logo de cara, ter um período ali mais introspectivo, assim, faço exercício físico, não na parte logo que eu acordo, eu faço na hora do almoço, eu vou todo dia, né, desde 2021, porque eu tive um burnout, eu fiquei entre setembro de 20 e março de 21 afastado totalmente, então eu tive que aprender com a dor, né, não prestava atenção nisso antes, aí passei a buscar esse equilíbrio, né, para manter as coisas equilibradas, né, corpo, mente e espírito ali. E a atualização é podcast, com esses grupos, né, de assim, segurança, LinkedIn também, alguns blogs, né, e gosto muito também de aprender com o time, né, então normalmente isso é uma coisa que muitas pessoas ainda têm medo, mas eu contrato pessoas que são muito melhores do que eu. Então, na área de privacidade, a Mari é muito melhor do que eu. Então, lá no time eu tenho pessoas nas diferentes caixinhas lá que a gente falou no início, que são muito melhores do que eu naquilo que elas fazem. Então, uma forma de eu estar atualizado também é isso, é ter pessoas que são muito melhores do que eu. É maravilhoso, cara. E aí, no momento que surge um incidente, no momento que surge alguma coisa, elas me lideram. Eu acabo aprendendo muito com elas ali, porque, assim, tecnicamente elas são muito mais capazes do que eu. Muito bom. Então muito isso bom. me ajuda. Eu escutei uma frase aqui, uma vez, do Sandro Benelli, um baita conselheiro. Ele falou assim: gerente gere pessoas, diretor dirige. Né? Então isso que você falou é incrível, porque você traz pessoas mais capacitadas que você, né? E tá tudo bem. Né? Você não tem aquele ego, eu preciso saber tudo, eu sou melhor que todo mundo. De fato não, né? Então você consegue mesclar ali e fazer o quebra-cabeça de fato com as pessoas que estão no teu time, né? Sim. Isso é muito legal, né? Eu sempre que eu tive oportunidade de ver meu time brilhar, eu sempre deixei assim, sabe? Eu não preciso nem, assim, o Ney Santos, que é o vice-presidente da Riachuelo, ele fala assim: sabedores saberão, né? Se seu time tá indo bem, você tá indo bem. Você não precisa aparecer. Isso é incrível, cara. Quem realmente entende isso, cara, sabe? É diferente, né? Sim. Isso é muito legal. Então, pra gente finalizar, mais de 50 minutos aqui. Caraca, foi bem leve, tranquilo. A gente pode depois editar aquela parte do poker que deu fácil uns 10 minutos. Tá tudo bem. A galera gosta do poker, cara. Vocês têm, assim, pra quem quer começar na área de vocês, né? Tem livro, tem podcast, tem perfil. O que vocês indicam pra quem quer começar? Começa você, Mari, na área de privacidade. Por onde a pessoa começa? Olha, eu vou vender meu peixe aqui. O ano passado eu coordenei um livro que chama Para Além da Teoria, Desafios e Oportunidades em Programas de Privacidade, Proteção de Dados, Segurança da Informação e Inteligência Artificial. São vários autores com uma abordagem muito prática de dia a dia. Então, eu vou aqui, vendo meu peixe, recomendar a leitura. Para Além da Teoria, Desafios e Oportunidades em Programas de Proteção de Dados, Segurança da Informação e Inteligência Artificial. Muito legal, perfeito. E você, Gil? Cara, uma coisa que me faz muita falta hoje e que se eu voltasse no tempo eu colocaria o inglês na nossa área fundamental, e isso me faz falta, a fluência no inglês. A questão da faculdade, ela é relevante principalmente em alguns processos mais automatizados de RH, de seleção. Então a faculdade ainda é importante, mas muitos líderes assim, valorizam muito mais o conhecimento prático ali e até algumas certificações. Como podcast, eu anotei uma colinha aqui, né, de alguns dos que eu escuto, e os que são mais acessíveis ali, que é curtinho, né, um tempo curto, é o Cyber Morning Call, da Tempest. Ele é apresentado pelo Carlos Cabral, que é todo dia, referência, né, nesse assunto. Então, 5, 6 minutinhos ali, que legal, cara, do Cyber Morning Call, eu acho que vai ajudar bastante quem tem interesse. Um que é um pouco mais longo, que tem a ver também com privacidade, é o Segurança Legal, do Guilherme Goulart e do Vinícius Serafim. E aí, assim, para quem gosta de inglês, né, que tem a facilidade, tem um da SANS que chama SANS Stormcast, que também é diário. Esse do Segurança Legal, se eu não me engano, ele é semanal. Os outros dois que eu falei, o SANS Stormcast e o Cyber Morning Call, eles são diários. E são bem curtinhos, bem interessantes ali, para quem quiser
se aprofundar, conhecer um pouco mais do mundo ali de cyber, é bem interessante. E recomendo filme, né? Série, pô, tem O tempo todo, Mr. né? Robot, que eu acho que é a melhor delas. Black Mirror. Black Mirror tem vários episódios muito legais para esse tema. Aquele filme do Snowden, né, Não conheço. que é bem legal. Tem um documentário daquele grupo Anonymous, We Are Legion, acho que tá na Netflix. E tem um que é interessante, cara, tem até um palavrão no meio, Don't Fuck With Cats. Cara, é bem maneiro esse documentário. Recomendo muito, assim, que é uma forma mais lúdica de você ver a questão da segurança e de privacidade na prática e no dia a dia. Que legal. Não fica só naquela visão de mundo corporativo, né? Porra, muito bom. Mari, quer falar alguma coisa? Eu acho que trazendo também um pouco para além da teoria, eu daria de conselho assim para quem está começando na área, fazer parcerias, entender do negócio, porque privacidade Network. Dentro da empresa mesmo, parceria com as áreas. Legal. Porque em privacidade você não constrói nada sozinho, você precisa de pontes. E privacidade, hoje, ela está muito mais ligada com a construção do que com a questão só de conformidade, só de estar em conformidade com alguma questão legal. Hoje a gente precisa ver privacidade ali desde o princípio, desde da ideação. Então, se preocupar mais com a construção, de ter essa ponte com o cyber, com produto, com engenharia, do que só com meras declarações, assim, só com papel. Então, não ter um programa de prateleira, assim, de entrar mesmo, de colocar a experiência do usuário ali também, não só questão legal. Muito legal, cara, baitas, assim, dicas super boas, assim. Que você falou de inglês, cara, é extremamente importante. Pro brasileiro é difícil, né? Sim. Ele ser fluente ali, porque não tem muita gente pra falar, né? Se vai falar na empresa ainda, né? Mas é um negócio difícil demais, assim, pra gente. Bom, galera, hoje eu falei com 2 gigantes aqui, eu aprendi muito, foi muito gostoso, bem leve, bem tranquilo. A gente percebe quando a pessoa sabe o que tá falando, né? Qual que é o teu LinkedIn? Gil Santos, Mari? Mariana Ruzzi. Seguem eles lá, galera. Acho que são 2 pessoas muito boas. Entra no nosso site landtech.com.br, tá? A gente tem bastante pessoas de tecnologia aqui. Eu tô literalmente focado na empresa há 9 meses. A gente chegou em 208 funcionários, colaboradores, parceiros, sócios, né? E a gente está crescendo bastante. E eu acho que a área de cyber é uma área muito boa, né? É uma área que a gente só olha pra IAM, tá? Red Team, Yellow Team, Blue Team, é muito difícil esse negócio aí, cara. A gente olha só pra IAM, somos parceiros Okta. Grande abraço pro Vinícius, que é o vice-presidente lá da Okta, meu xará. Legal. Então, seguem o canal, turma, por favor, e compartilhem, tá bom?